O espetáculo Três Pretos, Valor de Uso, está em cartaz no Sesc Pompeia até o dia 1º de dezembro. A criação é da Sociedade Abolicionista de Teatro, que além da peça, trouxe também debates sobre as obras produzidas por autoras e autores negros. Para a gente falar sobre esse projeto estão aqui o diretor José Fernando Peixoto de Azevedo e o dramaturgo Luiz Fernando Massoneto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Começa falando, então, existe a peça de teatro, mas vocês desenvolveram um projeto para falar sobre os negros. Sim, esse espetáculo resulta de uma residência artística Sim. que aconteceu no Sesc Pompeia, envolvendo uma oficina de teatro para artistas de diversas áreas, mais esse seminário e, paralelo a isso, a produção do espetáculo. O seminário foi uma sequência de 7 encontros sobre diversos autores, pesquisadores negros no Brasil, desde Machado de Assis até Milton Santos. E a cada encontro, alguns pesquisadores conversavam com o público sobre os temas tratados por esses autores. Isso, de certo modo, aconteceu de maneira paralela ao processo de criação do espetáculo, de montagem do espetáculo. Sim. Tem uma frase no release que vocês mandaram que eu achei bem interessante, que fala um pouquinho sobre esse nome, né, dos três pretos. O preto tem sido reduzido a um valor de troca. O preto escravo, o preto café, o preto petróleo. 3 fontes de energia e de valor, 3 tempos de um mundo que avança produzindo ruínas. Fala um pouquinho sobre isso. Qual é esse mote que a peça traz e que reflexão que vocês propõem? A história do Brasil, ela é uma história de uma sucessão de promessas que nunca se realizam, e as nossas promessas sempre tiveram associadas a alguns ciclos de mercadorias, né? Desde o pau-brasil, que dá nome ao nosso país, né? Até as promessas mais recentes do petróleo encontrado nas profundezas do oceano. E a gente queria problematizar um pouco como essa sucessão de mercadorias está diretamente envolvida a uma fronteira que se expande e que, de certo modo, se alinha com a diáspora do povo negro desde a violência da escravidão, né? E, curiosamente, nos chamava a atenção de ter, na história do Brasil, nessa sucessão de mercadorias, 3 figuras negras essenciais. O preto escravizado, né, que foi a tração da primeira forma de acumulação de capital no Brasil. O café, né, associado ao trabalho negro, que, de certo modo, suporta tanto o desenvolvimento da indústria no Brasil no século XX, quanto apoia a transformação da própria Europa em torno da Revolução Industrial no século XIX. E, por fim, o petróleo, né, a grande promessa de refundação da nacionalidade a partir da descoberta desse terceiro preto fundamental, né? Então foi uma tentativa de acompanhar essa fronteira da mercadoria com uma fronteira também de uma promessa que sempre se renova, mas de uma promessa que nunca acontece, né? Uma abolição que de fato nunca vem. E daí a sugerir na peça a gente olhar o preto não mais só como essa energia vital, mas olhar o preto em outra perspectiva, de reação a essa história de redenção que nunca acontece. Sim. É uma discussão pungente na sociedade, eu acho que sempre foi, essa questão do papel do negro, dos espaços que o negro ocupa. Amanhã a gente tem o Dia da Consciência Negra. Como vocês enxergam esses questionamentos nos tempos atuais? Eu tenho a impressão que, não só na peça, mas eu acho que essa talvez seja a questão mais urgente, é a pergunta sobre, mais do que o papel do negro, o que é isso que nós estamos chamando de negro, né? Porque em alguma medida, e esse é um aspecto que a gente discute na peça, o negro como figura de exceção, como essa figura que pode ser reduzida a uma coisa, é uma invenção da modernidade, é uma invenção do capitalismo, né? Como negro, eu percebo que para que exista um negro é preciso que exista um branco na relação. É preciso que alguém diga negro,
né? E o momento em que esse negro aparece coincide com a criação, com a produção de um lugar social de exceção, de violência, de uma figura que pode ser sempre reduzida a um corpo. Sim. Portanto, eu tenho a impressão que a gente vive um momento em que esse corpo emerge como um sujeito e do seu lugar de fala, digamos assim, se interroga sobre quais são as relações que produzem esses lugares de violência e de exceção. Então, me parece que a gente vive um momento em que é possível repensar o Brasil, repensar o mundo contemporâneo a partir da experiência de formação desse lugar de exceção, segundo as falas dessa exceção, né? Então, falar do negro implica, nesse momento, ouvir o negro e ao ouvir o negro, ser capaz de escutar essas outras possibilidades de compreensão da vida, de compreensão e de produção de sociabilidade e assim por diante. A gente falava no primeiro bloco sobre essa questão de representatividade, mas no universo infantil, com as bonecas, como é a representatividade do negro no teatro? Mais do que representatividade, é a ocupação de lugares, né? Eu sou professor de teatro. Sim. E eu sei que o teatro no Brasil não previu a presença do negro como sujeito. O projeto de teatro moderno no Brasil excluiu o negro como corpo, como presença. Então, me parece que é a ocupação de lugares, e na medida em que se ocupa esses lugares, a produção de outras falas, de outras relações, né? Inclusive uma pergunta sobre como este corpo negro pode representar a si mesmo e, mais do que representar a si mesmo, também representar ou elaborar uma imagem do outro que é o branco. Não é? Eu acho que é um redimensionamento daquilo que a gente compreende como teatro e como arte. E esse movimento está acontecendo? Ele é histórico já na medida em que nos últimos anos, isso que a gente chama de teatro negro, configurou um processo de formação de artistas, de produção de espetáculos, de ocupação de lugares, de produção de lugares e mais do que isso, né? O teatro não é só aquilo que acontece na cena. Para ter teatro é preciso que exista esse outro que é o público e há, sobretudo neste momento, um público que se coloca nessa relação e que produz uma compreensão dessa cena de uma maneira potente e produtiva. A produção desse teatro, e principalmente desse teatro com negros, ela é uma coisa que existe mais nas periferias ou é do teatro formal? É o teatro de universidade, é o teatro... onde que está existindo esse movimento com mais... Eu tenho a impressão que é um duplo movimento. Sim. E que tem a ver com o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. Se a gente considera a história do Brasil, é evidente que a presença de negros na cena implica um processo de mobilidade social e na medida em que essa mobilidade social se configura, a ocupação desses lugares vão se dando. Então não é apenas um teatro que está na periferia, e eu digo apenas, enfim, já é sinal do tempo que a gente vive, o fato de que a periferia produz uma compreensão sobre si mesma, mas é uma ocupação de lugares, como eu disse, que não estavam, onde o negro não era previsto. Evidentemente, esse processo ele se complexificou no Brasil nos últimos anos e tenho a impressão que a potência desse teatro negro neste momento é elaborar uma perspectiva que alerta para o fato de que esse processo neste momento, corre o risco de uma interrupção muito violenta, né? Então, o teatro negro, nesse momento, ele se evidencia como um ponto de vista crítico sobre o que foi essa história, sobre o que é este momento, mas é também um espaço de mobilização da imaginação no sentido de produzir formas de combate e de resistência. Sim. Luiz, o José estava falando um pouquinho sobre essa questão de se pensar uma outra forma de fazer teatro e de pensar o teatro negro. Como é pensar o teatro negro, escrever o teatro negro? Bom, existe uma preocupação da nossa parte de que o teatro negro, né, não fique limitado às questões de identidade e sem ampliar numa questão mais profunda sobre a própria transformação e as possibilidades de transformação da sociedade. A gente tem discutido muito
no processo de elaboração dessa peça, uma necessidade de realiançar as questões de identidade com a crítica da economia política. Existe uma certa falsa questão hoje colocada num campo da sociedade que tenta antagonizar as questões de identidade com as questões de classe, as questões da velha economia política. E a gente acha que é necessário fazer essa reaproximação. É impossível fazer uma crítica da economia no Brasil sem passar pelas questões de identidade, e é impossível entender radicalmente as questões identitárias sem a crítica da economia política. Sim. Então, de certo modo, a escrita desse teatro e de outros teatros, né, passa necessariamente por essa convergência, por essa reaproximação. Vamos ver algumas imagens? A gente tem algumas imagens da peça. Eu queria que vocês comentassem um pouco também, falando sobre quem são os atores, que papéis. São fotografias da peça. Nós temos aí atores que vêm de outras experiências de teatro negro em São Paulo. Então, há o Rafael Garcia, que é do Coletivo Negro, um grupo importante de São Paulo. O Ailton Barros, que esteve recentemente em cartaz com uma peça chamada Buraquinhos, que é uma peça também que marcou, e a Lilian Regina, que é uma atriz formada pela Escola de Arte Dramática, onde eu também sou professor. Então são atores que vêm de experiências diversas de teatro negro no Brasil, num encontro em que essas experiências são também redimensionadas pelos temas que a peça traz nesse momento. Que é essa pergunta sobre o negro, que é, no teatro, uma pergunta sobre o corpo, sobre como se produz sujeitos. No teatro ela ganha uma dimensão, eu acho, difícil, complexa e radical, que é o que significa representar, o que um corpo pode elaborar como relação, né? Que histórias esses corpos trazem e traduzem em cena. E o teatro negro não é apenas um teatro sobre o negro, mas, como eu disse, é um teatro sobre as relações que produzem negros, não é? Como se produz um negro, né? E como se produz, a partir da experiência do negro, um tipo de consciência que abarca uma compreensão sobre a sociedade como um todo, né? Olha só, a peça Três Pretos, Valor de Uso, aqui. Fica em cartaz até 1º de dezembro, quintas, sextas e sábados, às 9 da noite, domingos e feriados, às 6 da tarde. Apresentação extra amanhã, feriado, às 6 da tarde, no Teatro Sesc Pompeia, que fica na Rua Clélia, 93, São Paulo. Todos convidados. Muito obrigada, José Luiz. Muito obrigada pela participação. Sucesso nas apresentações na temporada toda. Obrigado. Obrigada.